professores, coordenadores e todos que nos assistem. Sempre muito bom estarmos juntos. Essa é a terceira semana de pautas formativas elaboradas pela ADE. Eu sou a professora Rejane, PCNP de Língua Portuguesa, e estarão conosco nessa formação a PCNP de Língua Portuguesa Fernanda, a PCNP de Arte Eliana e o PCNP de Tecnologia Milton. É ele quem vai passar os slides para a gente. Eu gostaria de pedir para que vocês tenham um pouquinho de paciência e compreendam que há uma transição, né, um espaço entre a mudança dos slides e a nossa fala. Então, se houver aí um certo atraso, que vocês nos compreendam, ok? A nossa pauta tem como pano de fundo as linguagens, né, as múltiplas concepções de práticas de linguagem que estão atreladas aos componentes de língua portuguesa e arte. No entanto, as proposições, as reflexões, sugestões aqui apresentadas podem ser aplicadas aos demais componentes curriculares, ok? Então, para a gente começar a pensar aí nessas múltiplas concepções de linguagem, nós trouxemos um slide que apresenta dois tipos de linguagens, né? Dois tipos de textos com linguagens diferentes, né? Um explorando a linguagem verbal e o outro a linguagem não verbal. O primeiro texto é o trecho de um texto de Luís Vaz de Camões, poeta português, né, nascido aí por volta de 1524, e aqui é o trechinho de um soneto que chama-se Mudam os tempos, mudam-se as vontades. Olha o que ele diz. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, todo mundo é composto de mudanças, tomando sempre novas qualidades. Né? E do outro lado você tem aí a imagem, a figura de um personagem muito querido do nosso universo literário e de histórias em quadrinho brasileiro, né? Conhecido inclusive mundialmente, que é o Cascão. É importante que vocês saibam que o Cascão é um personagem de história em quadrinho criado por Maurício de Souza em 1961. Ele foi inspirado em um menino que Maurício conheceu em Mogi das Cruzes, que tinha esse apelido por ser muito sujo. Sua principal característica e sua mania de não tomar banho era a sua paixão pela sujeira. Então, você tem aí dois textos, né, com linguagens diferentes, né, uma utilizando-se da palavra escrita, né, e eu também aqui para fazer essa nossa formação utilizando a palavra falada, e o outro apenas com a imagem, né, de um personagem conhecido e que está nesse momento mudando de atitude. E aí a gente passa então para a inter-relação desses dois textos, como é que eles conversam, né? Dois textos com linguagens diferentes, mas aí uma intersecção na intenção comunicativa, né? Do lado, um trecho que nos aponta o quanto a gente precisa mudar diante das situações contemporâneas. E do outro, um personagem cuja principal característica é a sua aversão à limpeza, mostrando que no momento em que a condição, ou uma das principais condições para que a disseminação de um vírus altamente letal possa ser combatido ou pode ser minimizado, é justamente ele mudando de atitude, ou seja, lavando as mãos e tornando-se mais higiênico, né? Então, gente, parte aí de uma sensibilização, trazendo aí à tona dois tipos de linguagens diferentes que conversam entre si, né? Ambos falam de mudanças de comportamento, para começar a pensar aí na importância das múltiplas linguagens no processo de comunicação. Ok? Pensando, então, nessa importância da comunicação e das múltiplas linguagens, eu trouxe para vocês agora aquela relembrança importante da tríade da comunicação, né? Linguagem, língua e fala, que são conceitos que, embora tenham características específicas, são indissociáveis, né? Um interage com o outro. E aí, pensando, então, para essa nossa conversa, né? Que a linguagem é um sistema de signos ou de símbolos que são usados na transmissão de uma mensagem, sempre a intenção é da comunicação. A linguagem deve ser compreendida como a capacidade de comunicação de ideias, de pensamentos, de opiniões, de sentimentos, né, de experiências, de desejos, ou seja, são formas de comunicar atrelados sempre a uma intencionalidade. E aí existem dois tipos de linguagem, fazendo agora uma ponte aí com o slide anterior, em que você tem lá a linguagem verbal, com o trecho do Camões, e a linguagem não verbal, com a charge ali, né, a imagem do personagem Cascão. A língua é um conjunto de palavras ou de sinais organizados por regras gramaticais específicas, né, pertencentes a um determinado
grupo de pessoas. É uma convenção que permite que a mensagem transmitida seja sempre compreensível para os indivíduos que dominam, né, que decodificam aquele símbolo, aquele código, e tem um caráter social, cultural, sendo usado por uma comunidade específica. Já a fala é a forma pessoal e individual de expressão de cada pessoa que possui uma organização própria de pensamentos, ideias e opiniões. A fala, ela é muito influenciada pelo contexto, pelas vivências, né? Pelos conhecimentos linguísticos que são apresentados desde os níveis diferentes, né? Da informalidade, do nível coloquial até o mais formal. Trazendo agora para essas compreensões, essas concepções de múltiplas linguagens para o nosso currículo paulista, que é o nosso principal documento aí no processo de ensino-aprendizagem, vamos ver agora como é que o currículo paulista compreende as múltiplas linguagens. Ok? Dentro do currículo paulista, as linguagens são entendidas como práticas que pressupõem a interação entre sujeitos socialmente situados que atuam e se interrelacionam nos mais diversos campos da atividade humana. Essa interação entre sujeitos sociais se dá por meio de diversas linguagens e traduz um dado momento histórico, social e cultural. Assim, os valores estéticos, cognitivos, pragmáticos, morais e éticos, constitutivos do sujeito e da sociedade em que ele vive, ou seja, as linguagens, na verdade, se referem aí à interação do sujeito e o campo de atividade humana em que ele está inserido. Buscando agora como é que as competências gerais da BNCC conversam com essas múltiplas linguagens, nós destacamos as 10 competências gerais: conhecimento, pensamento crítico e científico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania, né? E cada uma dessas competências conversam, né, em maior ou menor grau com as práticas de linguagem, sobre as quais estamos falando nessa nossa formação. Pensando agora nessas práticas de linguagem, vamos ver como é que elas aparecem, de que modo que elas aparecem organizadas no currículo de língua portuguesa, tá? A gente destacou aí um quadro, né, justamente um recorte do currículo de língua portuguesa, em que você tem lá os campos de atuação, práticas de linguagem, o ano e série e as habilidades, né? Pensando aí nos campos de atuação, a gente tem o campo da vida cotidiana, o campo da vida pública, o campo das práticas de estudo, de pesquisa e o campo artístico e literário, né? Como é que esses campos conversam com as práticas de linguagem? Quais são essas práticas de linguagem? A leitura, a escrita, a oralidade, a análise linguística e semiótica, a produção de texto, né? Tem aí uma observação de que as práticas de linguagem possuem, conforme o ano, características específicas, tá? Um outro quadrinho que aparece nesse organizador curricular de língua portuguesa é o ano, né, o ano série, e as habilidades que aparecem numa progressão horizontal, são aquelas habilidades específicas do ano, né, e as habilidades numa progressão vertical, que são habilidades que podem aparecer no intervalo aí do segmento, por exemplo, há habilidades que podem aparecer do 6º ao 9º ano, né, então compreendendo aí todos os anos, dos anos finais do ensino fundamental. Obrigada, né? Aqui a gente destacou também do currículo, também uma forma de organização das habilidades, né? E a gente quer fazer aqui uma ênfase a como a relação que há entre as habilidades destacadas e como é que elas estão linkadas às práticas de linguagem. Aqui há uma convenção, né? Que está por cores. Então, na cor azul são habilidades, né? No caso aqui do 6º ao 9º ano, a que está destacada, em que prioriza-se a prática da linguagem de leitura, né? Na cor vermelha, aparecem aqui as habilidades que priorizam a oralidade. Na cor amarela, esse meio ocre, são aquelas habilidades que têm como prioridade a produção de texto.
E já as de cor verde são aquelas habilidades que estão relacionadas à análise linguística e semiótica, ou seja, aquela que tem como intenção reconhecer o funcionamento da língua e de outras linguagens, tá? Nós destacamos, inclusive, uma delas, é uma habilidade do ensino fundamental, sexto ano de língua portuguesa, habilidade 5, cujo descritor é utilizar diferentes gêneros textuais, considerando a intenção comunicativa e o estilo e a finalidade, ou seja, eu utilizo diferentes gêneros textuais a partir da minha intenção de comunicação, né? Para quê? Com que finalidade, com que intenção eu estabeleço aquela comunicação. Agora eu gostaria de passar a palavra para a PCNP, Fernanda, ela vai falar um pouquinho com vocês sobre gêneros textuais e também gêneros digitais. É com você, Fernanda. Olá a todos e todas, eu sou a Fernanda PCNP de Língua Portuguesa. Vou dar continuidade, então, à nossa pauta. E esse primeiro momento a gente trata dos gêneros textuais, né? Eu vou falar sobre os gêneros textuais e os gêneros digitais. Nesse primeiro momento, os gêneros textuais são categorias de textos que exercem uma função social específica, né? Eles ocorrem em situações cotidianas de comunicação e apresentam uma interação comunicativa bem definida. Os diferentes e múltiplos gêneros textuais vão se adaptando ao uso, né, que se faz deles, principalmente ao objetivo do texto, ao emissor e ao receptor da mensagem, né, e o contexto que ele se realiza. Aí a gente entra em gêneros digitais, né, que atualmente a gente vê que a gente pode trabalhar com eles tranquilamente, né, gêneros digitais frente às diferentes situações comunicacionais, as novas mídias e as inovações na rotina, né, impostas pelo uso da internet. Então surgiram gêneros textuais adaptados a essa nova realidade, os gêneros digitais, né, que são textos mais curtos, mais diretos, o diálogo entre elementos verbais e audiovisuais, a presença de hipertextos, as abreviações e a linguagem interativa, né? São as características mais marcantes dos gêneros digitais. E aí a gente fala de alguns exemplos de gêneros digitais. O currículo web é um deles, né? Que é uma variação do currículo que é impresso. O currículo web ele vem de uma plataforma digital, então ele vai contar com ferramentas que vão formar essa inclusão de documentos, né? A gente pode incluir documentos, pode incluir fotos, arquivos, enfim. O GIF, né? O GIF que é uma sigla e ela já foi eleita, inclusive, a palavra do ano, né? Pelos dicionários Oxford. A sigla, na verdade, ela é tanto estrutura do conteúdo quanto uma extensão do arquivo digital, né? Quando a gente envia o arquivo. Então, o GIF ele vai se tratar de uma montagem de imagens, né? Que vão se suceder automaticamente, criando uma espécie de vídeo curto. E geralmente os GIFs eles se aliam a textos verbais e não verbais. E aí a gente vê a fanfic, que essa é a comunicação preferida, né, dos fãs e aficionados de literatura e de cinema. Então, na verdade, a fanfic é um novo gênero literário desenvolvido por fãs de personagens de livros, quadrinhos, games, filmes, que escrevem seus roteiros a partir de narrativas já existentes. E traduzindo, a fanfic é uma história de ficção que é criada por fãs, né, que se tornaram eles mesmos autores dessas novas tramas e argumentos para os seus heróis favoritos. E aí o famoso blog, né, que é muito utilizado, os blogs são cada vez mais comuns na internet, e a gente pode definir como um diário virtual, possui estrutura dinâmica, atualização rápida, né, com o propósito de comunicação. E os aspectos linguísticos dos hipertextos são heterogêneos e tem o objetivo de levar a mensagem, né? E aí o famoso meme, né? O meme, o termo é bastante conhecido e utilizado no mundo da internet. Ele se refere ao fenômeno da viralização. O meme sempre vai viralizar, né? De uma informação, ou seja, qualquer vídeo, imagem, frase,
ideia, música, que se espalhe entre vários usuários de forma bem rápida, alcançando uma popularidade. Então, e aí a gente vai para as postagens ou para os posts, que consistem no conteúdo hipertextual básico, né? Geralmente tem a presença de links, vídeos, imagens, e o blog segue uma atualização com postagens diárias ou semanal, por exemplo, e em cada um dos posts, né, há, por exemplo, aqueles espaços de comentários, né, de interação. Ok, obrigada, Fernanda. Bom, vocês viram agora, a Fernanda compartilhou conosco os conceitos e a definição de gêneros textuais, de gêneros digitais, né? Ela também compartilhou conosco exemplos de gêneros digitais, e são gêneros muito atrativos para os nossos alunos, eles têm uma certa familiaridade, então podem ser aí uma boa pedida para quando vocês forem elaborar atividades que tenham aí como pano de fundo as múltiplas linguagens e os gêneros textuais digitais, ok? A tela que vocês estão vendo agora é uma planilha em que apresentam-se o rol de habilidades de língua portuguesa do primeiro bimestre. Essa planilha está disponibilizada no documento orientador, que foi enviado para as escolas no comecinho de abril, tá? Dentre essas habilidades, e que conversam diretamente com o nosso assunto de hoje, que são as linguagens e os gêneros textuais, eu destaquei aqui utilizar diferentes gêneros textuais, considerando a sua intencionalidade, né? E relacionar diferentes produções artísticas e culturais que tenham aí como pano de fundo também gêneros textuais, ok? Beleza. Então, vocês veem aí agora nessa tela o destaque para uma habilidade, e ela também está, né, contida naquela tela anterior, no rol de habilidades do primeiro bimestre de língua portuguesa, cujo descritor é utilizar diferentes gêneros textuais, considerando a intenção comunicativa, o estilo e a finalidade dos gêneros. Nós trouxemos para ilustrar esse gênero textual a charge, também muito conhecida, muito utilizada, né, nas nossas atividades, nossas avaliações, e que sempre tem um cunho de satirizar e promove para a gente momentos de muita reflexão, ok? Você tem aí uma charge que aborda questões contemporâneas, né? Vocês veem aí que os personagens é uma família, né? Estão aí todos sentados no mesmo ambiente. Me parece aí que eles estão respeitando alguns protocolos, né, da saúde aí no momento de pandemia, de distanciamento social. Todos estão munidos de suas máscaras, né? Sentados aí com uma certa distância. O casal, né, por terem idades semelhantes aí poderiam estar um pouquinho distanciados, mas estão ali distantes do filho, né? Mas você tem aí uma provocação do tipo, né? Isola-se ou distancia-se socialmente por conta da saúde, né, da qualidade da saúde, né? Para não estarem aí contaminados. No entanto, você percebe aí que há um distanciamento afetivo também, onde os três personagens se comunicam por meio aí da tecnologia, por meio do celular, né? Fazendo a gente refletir o quanto distante as pessoas podem estar mesmo no mesmo ambiente, ok? Obrigada. Aqui você tem aí um outro gênero textual, também mencionado pela Fernanda, é o post ou as postagens que são inseridas no Instagram, né? Também bastante conhecido, né? Uma rede social muito utilizada pelos nossos alunos, em que você tem aqui a consideração importante, que vale a pena a gente refletir e até provocá-los numa situação de reflexão, personagens heróis, né? Heróicos aí, são muitos personagens de heróis das histórias em quadrinho, e que, na verdade, eles estão se curvando e fazendo reverências aos heróis desse momento, que são profissionais de saúde, né? São eles que estão na linha de frente do combate aí, do coronavírus, né? Que estão deixando suas famílias para que nós possamos estar com as nossas famílias também. Então, os personagens heróicos, né? Nesse momento, colocando-se como fazendo a reverência, né, aos verdadeiros profissionais da saúde, que são agora os verdadeiros heróis. Aqui a gente tem dois exemplos de gêneros textuais. Você tem aqui uma postagem também do Instagram, mas ela conversa, né, embora seja um gênero digital, conversa muito com outro gênero, que é a receita, né, em que você tem lá ingredientes e o procedimento de como
de como colocar aquela receita em prática, né? E aí você tem, por exemplo, alguns aspectos que vale a pena chamar a atenção quando você trabalha com o aluno. Então, você, por exemplo, percebe ali, né, a imagem de um álcool, o álcool em gel, que é o nosso grande aliado no combate aí à não disseminação do vírus, do coronavírus, né, a não propagação. Então, hoje, na verdade, é um elemento muito importante de combate. Do outro lado, você tem a palmirinha onofre, né, muito conhecida e muito relacionada à gastronomia e à culinária, né, nos seus programas em que ela ensina como fazer receitas deliciosas. E você tem aí o descritor de uma receita também, né, falando de um passo a passo de como produzir o álcool em gel. E aí você tem também o lado satírico, né, o lado crítico, que a mensagem se propõe, ou seja, a intenção dessa comunicação. Então, vamos ver lá. Receita imperdível para fazer álcool em gel. Primeiro passo, obtenha um diploma de formação na área de química para aprender a produzir o álcool em gel. Segundo passo, esteja em dia com toda a legislação vigente para não ser preso, ou pior, se ferir ou ferir os outros. Terceiro passo, produza o álcool em gel. Quarto passo, se você ainda não cumpriu o primeiro, se dirija ao Instagram da Palmirinha e procure uma receita, né, de bolinho de chuva. Então, também tem esse caráter aí de misturar os dois estilos, os dois gêneros textuais, mas para provocar uma grande reflexão de que não cabe a gente produzir o álcool, né, e sim utilizá-lo. Do outro lado, você tem aí um meme, um outro gênero muito utilizado, muito explorado pelos nossos alunos, em que aparece a imagem aí do super-homem, né? Que tem aí como emblema na sua vestimenta um S, só que nesse caso aqui o S é um chamado para o stay home, que é o fique em casa, que é o nosso lema, né? É o que a gente precisa fazer para que essa pandemia vá embora o mais rápido possível. Uma outra habilidade destacada naquele rol de habilidades de língua portuguesa é o relacionar diferentes produções artísticas. Então, vejo aí a Mona Lisa, né, de Leonardo da Vinci, extremamente conhecida, mundialmente conhecida e tantas vezes referenciada e trabalhada e pesquisada, né, como obra de arte. Então, relacionar diferentes produções artísticas e culturais contemporâneas com outras obras do passado, procurando aproximações de tema e sentido. Ou seja, o que a gente tem de mais contemporâneo aí nessas imagens? A máscara. A máscara que, assim como o álcool em gel, água e sabão, viraram os nossos heróis aí no combate à transmissão do coronavírus, né? E como é que esse elemento tão contemporâneo e que a gente está usando agora diariamente, né, dioturnamente, está relacionando-se ou está colocado diante de uma obra do passado, ou seja, uma obra mundialmente conhecida que é a Mona Lisa, tá certo? De 1503, lá do Leonardo da Vinci. Agora a gente tem nessa próxima tela 3 personalidades artísticas muito importantes. A gente tem aí o pintor holandês Van Gogh, a gente tem o poeta brasileiro, escritor brasileiro Carlos Drummond de Andrade e a pintora mexicana Frida Kahlo, cada qual aí no seu tempo foram muito importantes, né? Expressaram aí por meio de sua arte reflexões, opiniões e perplexidades e são absolutamente contemporâneos, né? Até hoje, e aí servindo aí como um canal para comunicar e para chamar a atenção sobre um ato, sobre um gesto que nesse momento representa uma demonstração de respeito, de cuidado e de amor consigo próprio e com o outro, ou seja, eu cuidando de mim, estou cuidando do outro também. Então, a arte em serviço de uma prestação de serviço. A gente vai falar agora das proposições ou das possibilidades que a gente apresenta nessa formação aqui de língua portuguesa, nessa primeira parte, né? Por meio das abordagens apresentadas nessa formação, convidamos os professores a elaborarem atividades que utilizem como pano de fundo as múltiplas linguagens, a interação de textos verbais e não verbais, bem como a inter-relação de gêneros textuais e digitais nos processos de comunicação. Eles também podem servir de base para a elaboração de uma grande variedade de atividades, como, por exemplo, a produção de memes,
né? Podcast, chat, entre outros. Inclusive, no final, vocês vão ter acesso a um vídeo tutorial produzido pelo PCNP Hamilton, em que é apresentado, em que é ensinado o passo a passo de como produzir memes, né? Então, vocês percebam aí que é um gênero textual, um gênero digital bastante utilizado, bastante explorado pelos nossos alunos, e que agora eles podem, por exemplo, aprender a produzir. Ok? E já que estamos falando aí da intencionalidade da comunicação e o quanto a linguagem, né, se faz importante para comunicar, a gente trouxe aí um último slide de língua portuguesa, né, com um gênero textual muito conhecido, que é o bilhete, que tem como principal característica um tipo de linguagem mais carinhosa, mais aproximada, né, menos formal, né, mais aproximada entre emissor e receptor, e nós trouxemos o bilhete também para esse nosso momento contemporâneo, né, em que as pessoas precisam ser mais generosas umas com as outras, né. O distanciamento social, ele revela, ele exige de nós outros comportamentos conosco, né? Mas também um cuidado com o outro também. Nunca foi tão importante olhar para o outro, olhar e amar o outro. E aí você tem um bilhete que foi muito propagado nas redes sociais, do Alex e do Tiago, em que eles dizem assim, aos vizinhos: tendo em conta a situação complicada que estamos vivendo, aos vizinhos que pela idade ou complicações de saúde estejam nesse momento com receio de se deslocarem à rua, nos disponibilizamos para ajudar com coisas simples, como ir ao mercado, à farmácia ou outra necessidade que considerem importante. Ninguém é uma ilha. Olha que bonito gesto mesmo de humanidade, de amor ao próximo. E a mensagem foi colocada, foi externalizada por meio de um gênero textual muito conhecido de nós, que é o bilhete, né? Eu passo a palavra agora para a PCNPA de Arte, Eliana, que vai dar continuidade a essa formação. Muito obrigada. É com você, Eli. Hoje nós vamos falar, então, também sobre as linguagens da arte, né? As meninas agora falaram bastante dos memes, dessa questão da arte verbal não verbal, e nós vamos falar sobre a arte que tem as 4 linguagens do currículo: o teatro, a dança, artes visuais e a música. Aqui eu venho trazer a questão da BNCC e o currículo paulista. Sabemos que a BNCC serviu de insumo para a montagem do nosso currículo, né? E a partir dessas diretrizes pedagógicas da rede, a escola elaborou o seu projeto pedagógico, o seu plano de ensino, e o professor também o seu plano pessoal. Define também um conjunto orgânico de aprendizagens, né, que a gente também viu aí em português, para desenvolver nos estudantes as habilidades essenciais. O currículo também define como atingir esses objetivos. Então, aí nós vemos as 10 competências gerais da BNCC, onde a gente também vai escolher 2 delas, né? Vamos escolher as 5, que é compreender, utilizar e criar tecnologias digitais, na informação de comunicação da forma criativa, significativa e reflexiva, na ética, nas diversas práticas sociais. Aí nós vamos também ver, na 8, conhecer e apreciar e cuidar-se da sua saúde física e emocional, que é o momento que estamos vivendo, né? E compreender na diversidade humana, reconhecendo suas emoções, né? E dos outros também, com autocrítica e capacidade para com elas. Então, na sequência, a gente vai ver aí os fundamentos do ensino da arte, né? A BNCC também propõe uma abordagem das 4 linguagens artísticas, articuladas às 6 dimensões do conhecimento, que é uma prática simultânea e singular nas experiências artísticas, nesse contexto social e cultural. Nós vemos aí as 6 dimensões do currículo, e que são muito importantes no fazer artístico, né? Então, nós temos a criação, que é muito pontuada no fazer artístico, propõe atitude intencional e investigativa, né? A materialidade estética de sentimentos, ideias e desejos do autor, produções artísticas individuais ou coletivas. E essa dimensão também trata de aprender o que está no jogo durante o processo artístico. A criação ela é muito importante. A crítica também
ela vem numa dimensão de impressões que impulsionam o sujeito na direção das novas compreensões do espaço que eles vivem, e entre as diversas experiências artísticas, culturais vividas. Aspectos estéticos, políticos, filosóficos, sociais, econômicos e culturais. A estesia é aquele momento da experiência do sensível, né? O artista, a sensibilidade, a percepção tomada como forma de conhecer a si mesmo, o outro e o mundo, né? Então, ele vai mais pela emoção, pela percepção, intuição e a sensibilidade até o intelecto. A estesia é o primeiro momento de quando a gente vê uma obra. A gente vai pela estesia. E a expressão, ela refere-se à possibilidade de exteriorizar a criação mais subjetiva por meio de procedimentos artísticos, né? Emerge da experiência artística com os elementos constitutivos de cada linguagem. Então, o vocabulário específico e a matéria da obra. A fruição já é o deleite, é o prazer, né? Aquela coisa quando você vai numa exposição que você vê uma obra por prazer, que é belo, bonito, mas também tem o estranhamento, que são as obras onde a gente fala, nossa, isso é arte, uma caixa de baratas hoje é arte, né? Então, esse estranhamento faz parte da fruição, a abertura para se sensibilizar durante a participação em práticas artísticas e culturais. E as reflexões, é um processo de construir argumentos. Nós, professores, trabalhamos muito com essa reflexão. Quando a gente faz a curadoria, coloca assim, 2 ou 3 obras para fazer essa reflexão no processo de criação do artista, fazendo diálogo com a obra e experiências do processo de criação. Nós temos aí também as competências específicas da arte. Nós vimos as competências gerais, né? Agora nós vamos passar pelas competências específicas. Vemos aí que nós temos 9 competências que são específicas da área da arte. E nós aqui, mais uma vez, eu escolhi 2. As 5, que é mobilizar recursos tecnológicos como forma de registro, de pesquisa e criação artística. Para esse momento que estamos vivendo, é uma competência essencial. E problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais por meio dos exercícios e produções. Então, nós vamos ver aí intervenções, como as meninas de português mostraram, né? As máscaras intervindo ou se apropriando de obras, e apresentações artísticas. Agora, aqui é essencial que a gente veja como que essas habilidades e esse quadro de organização, ele se refere. Você vai passando, Milton, conforme eu vou falando, aqui nós vemos a letra EF, que é referente ao si. E depois nós vemos as 2 letras iniciais que se referem à série ou ano que nós estamos trabalhando. E depois vemos a letra AR, referente ao componente curricular arte. E depois, na sequência, nós vamos ver qual habilidade estamos trabalhando. No caso aí, é a habilidade 16. Há a possibilidade de, quando a gente esteja na etapa de ensino, lá no 9º ano, possa ser que esteja o número 1 ao 9. Então, esteja 19. Então, aliás, do 6º ao 9º ano, por exemplo, 6, 9. Então, a gente sabe que essa habilidade que eu vou trabalhar, ela pode ter uma progressão durante o processo do 6º ao 9º ano. Nesse caso, ela é só do 9º ano. Então, nós vamos ver aí também o objetivo, o objeto do conhecimento que nós vamos trabalhar, que são contextos e práticas. A habilidade em si, para o primeiro bimestre, nós estamos trabalhando a linguagem artística da música. Então, nessa habilidade 16, a gente vai trabalhar, analisar criticamente, por meio de apreciação, do uso de diferentes gêneros musicais brasileiros ou estrangeiros, dentro do contexto de circulação. As práticas musicais, as diferentes dimensões da vida social, política, histórica, estética, ética, a partir do século XX. Nós vamos ver aí que nós vamos trabalhar gêneros musicais. Nesse processo, para promover essa aproximação e a convivência dessa investigação da arte na escola, a gente tem que entender a arte como saber, como conhecimento. E é fundamental
cultivar essa prática de experiência com a arte, vivenciar a arte, né? Então, a experiência artística, como prática social, pode promover esse protagonismo e essa criação dos nossos estudantes. Quando pensamos e olhamos a arte mobilizando diferentes saberes estéticos e culturais. Nesse contexto, é fundamental a imersão num processo de criação específico que envolve o percurso de contínua experimentação da pesquisa. O estudante ele precisa experimentar para conhecer. Como procurar a materialidade certa para o procedimento da forma conteúdo? Então, normalmente, o artista ele procura a matéria, por exemplo, se é uma pintura, ele vai usar a tinta, um suporte, e a forma e o conteúdo ele vai dar no processo criativo. Para perceber a força poética que uma obra pode articular, é preciso inserir a arte numa teia de interesses culturais. Aqui, então, a gente tem um contexto geral que eu estou colocando num processo de como a gente poderia fomentar essa busca dessa experiência pelos nossos estudantes. Então, nós temos as competências gerais, as competências específicas, que eu já citei, o objeto de conhecimento, que é contextos e práticas, a habilidade essencial do 9º ano, a linguagem artística, que é a música, e a habilidade que eu já falei, que é a 16, que é analisar criticamente e apreciar os gêneros musicais. Aí nós vamos ter uma atividade onde a gente vai conhecer os gêneros musicais. E eu propus aqui um artista, o Raul Seixas, que, embora há 50 anos atrás ele fez essa letra, essa música, ela está totalmente atual. Após ouvir a música do Raul Seixas, eles vão fazer análise da letra e da música. Então, a questão que a gente propõe, que seja assim, questionadora e uma proposta que vai aguçar o interesse dele conhecer, eu pergunto, o que essa música tem de contemporânea? Eles não conhecem, talvez, o Raul Seixas, o sucesso dele foi em 77, né? Então, essa música, Um Dia e que a Terra Parou, é bem a contento do nosso tempo. Então, eu vou ler um trechinho aqui. Essa noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei. Com o dia em que a Terra parou. Com o dia em que a Terra parou. Foi assim, no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia, ninguém saiu de casa, ninguém. Essa é a letra. Mas a música, depois, eu vou pedir para o Milton colocar o link para que eles ouçam a música, né? É um rock, é um gênero musical bem legal deles conhecerem, e essa música foi em 1977, está errado aqui, né? Que lançou O Dia em que a Terra Parou, e num disco chamado Maluco Beleza, ao qual ele ficou com esse título, né? Maluco Beleza. Ele era meio tido assim como maluco mesmo. Aqui eu pus um saiba mais, porque eu não sei se o aluno vai ter como buscar na internet conhecer o Raul Seixas. Então eu coloquei um pouquinho sobre ele. O Raul Seixas é um artista atemporal, né? Porque todas as músicas dele, se você ouvir hoje, é como a Rejane falou lá daquela chargezinha do Cascão, né? Também bem contemporânea. Então, muitas de suas músicas continuam mais atual do que nunca. Nos ajuda a entender melhor o mundo em que vivemos e as situações pelas quais passamos. A prova disso é a canção lançada em 1977, que voltou a fazer sucesso devido à consciência com o momento em que estamos vivendo, o dia em que a Terra parou, que fala sobre um dia que ninguém mais saiu de casa, em tempos em que o mundo quase todo está em quarentena por conta do coronavírus. A música ganha áreas de profecia, né? E impressiona que quem escuta essa música nos dias de hoje pensa que foi feita hoje, né? Ele fez com parceria do Cláudio Roberto, tem como inspiração um filme de ficção científica também com o mesmo nome, homônimo, lançado em 1951, a história de um alienígena e que vem ao planeta trazer uma mensagem de paz. Lançado na época da Guerra Fria, o filme tinha apelo de paz entre os povos da Terra e leva uma mensagem que todos nós
temos uma função importante para o equilíbrio da sociedade. E isso hoje a gente está vendo também. Não adianta ser rico ou pobre, todos estamos na mesma situação social, né? O que deveria gerar uma harmonia entre as pessoas. E nós estamos vendo nos tempos atuais essa posição das pessoas se ajudando, da colaboração, como foi o bilhetinho aí que a Regina acabou de ler. Então, as pessoas estão olhando um para os outros e vendo que todos nós somos importantes, independente da classe social. Aí embaixo tem um link para que a gente possa analisar melhor a letra e o link também da música, que eu depois vou deixar para vocês, talvez no histórico lá do amigo. Aqui é a proposta da atividade. É para um ensino fundamental 9º ano, aquela mesma habilidade 16, de analisar criticamente, apreciar, ele vai conhecer outros gêneros, esse daí é um rock, e aí eu faço um questionamento. Agora é com você. Depois de você ouvir, refletir sobre a letra e a música do Raul Seixas, no link que deixamos, né? Crie uma letra e uma música sobre o tema pandemia. Pense no contexto atual da dimensão social, cultural, política, histórica e econômica. Fazê-lo pesquisar mesmo, porque na época que Raul Seixas fez essa música, era a ditadura militar. E agora nós estamos numa pandemia, né? E escolher esse gênero musical, o que ele achar melhor, o que ele mais gostar. Pode ser um rap, hip hop, por exemplo, né? Mas sempre lembrando da habilidade que ele terá que desenvolver. Uma produção musical, uma letra de autoria, pode até ser uma paródia musical, tá? E como ele vai entregar esse trabalho? Também usando lá aquela habilidade que eu falei logo no início, a habilidade não, a competência geral, que é gravar um vídeo, usar as tecnologias. Então, ele vai gravar o seu vídeo com a sua música, que poderá ser colocado no YouTube, eles às vezes têm canal de YouTube, aí pode colocar no aplicativo Padlet, que agora está muito usado pelas crianças, tem lá um painel que eles podem deixar esses vídeos, ou as letras, as canções, né? Caso não tenha o canal, ele poderá enviar para o seu professor pelos meios que a gente põe aí, WhatsApp, e-mail, plataforma digital, utilizada pela escola. E caso ele não tenha essa possibilidade, ele vai gravar no celular dele e enviar para o professor na volta às aulas. Eu até ponho um bilhetinho, se eu fosse professor, bom trabalho, cuide-se e saudades, porque todos eles estão sentindo saudades, e nós também, né? E agora nós vamos para o ensino médio. O tema do ensino médio é arte, cidade e patrimônio cultural. Nós vamos ainda estar no caderno do aluno do primeiro bimestre, atividade de ação expressiva. Então, nós trabalhamos logo no início, antes da parada, né, do recolhimento, a gente trabalhou a criação poética de Nuno Ramos. Então, vamos pensar e conversar e pesquisar sobre os acontecimentos atuais. Falar em fenômenos da natureza, preservação das tragédias, analisando o nosso entorno, casa, rua e cidade, que é o momento que estamos vivendo da pandemia. Então, os questionamentos que nós vamos fazer aos alunos é o que vemos, o que sentimos, o que sabemos, quais impactos sociais, econômicos, culturais ou ações naturais ou ação do homem trazem para a comunidade. Então, eles vão fazer esses questionamentos a partir desse momento que estamos vivendo do coronavírus, da pandemia, né? E vão realizar uma pesquisa sobre os lugares que estão acontecendo esse fato, os acontecimentos que englobam todo o coronavírus e a pandemia, e que foram modificados pela ação da natureza e até do homem, né? E que isso repercute na vida e na convivência entre todos. Aí, para fazer a expressão que eu vou propor, pode seguir. Agora nós vamos ver que nós vamos trabalhar com habilidades essenciais do ensino médio, também no documento orientador. O primeiro ano de ensino médio, investigar as artes e as práticas culturais dentro do contexto da cultura urbana. Então, nós vamos ver aí o patrimônio cultural, material e imaterial, a estética do cotidiano e a tradição e ruptura da ligação da arte à vida, né? Nesse contexto contemporâneo que a gente vai trabalhar e propor para eles. Também há outra habilidade, que é operar com esboços de projeto individual. Nesse caso, não vai ser colaborativo, porque nós estamos exclusos, né? E a interação e a mediação cultural.
na escola e na cidade. Arte pública, intervenção urbana, então grafite, pichação e monumentos históricos que nós vimos aí muito bem representados pela Rejane, tá bom? Então, o que eu vou falar para vocês? O que é uma intervenção, né? A arte é uma forma de expressão e ela acompanha as transformações do mundo, né? Surgem novas maneiras de se fazer, criar obra de arte, a intervenção é uma delas. O jovem hoje ocupa a cidade para fazer sua arte e as intervenções são muito escolhidas pelos jovens, né? A noção de intervenção é empregada assim no campo das artes em múltiplos sentidos, né? E vamos conhecer também o termo referente às artes plásticas, porque a intervenção, nesse sentido, é um acréscimo de um elemento em uma obra de arte. Às vezes nós podemos se apropriar, como nós vimos aí em português, de uma obra, como Mona Lisa, e fazer uma intervenção com um questionamento. Ou também usar para qualificar os procedimentos e promover interferências em imagens, fotografia, objetos e obras, ou até fazer a sua própria intervenção na cidade. Nesse sentido, ela possui uma semelhança de uma apropriação, né? Então, pode ser uma colagem, uma montagem fotográfica, enfim, aí o procedimento e o percurso e a criação, eles vão escolher. Então, nesta intervenção, nós podemos ver a obra de Salvador Dalí, do lado esquerdo, onde ele retrata a irmã dele, adolescente, olhando na janela. E do lado direito, uma intervenção do artista. Ele retrata um adolescente, provavelmente hoje, numa comunidade, vendo um grafite do lado de fora. Essas intervenções são muito comum do aluno, do estudante, fazer aquilo que ele vê mesmo. Então, eu já fiz isso na sala de aula, foi bem legal de ver o que eles veem na janela. É uma ideia bem interessante. Aqui nós vemos uma intervenção na cidade. Havia esse grafite na cidade, né? Ele já estava desenhado e veio um outro artista, ou o próprio artista, eu não consegui saber realmente qual é o autor dessa intervenção. Intervenção numa intervenção, né? Ele coloca um tecido fazendo a máscara e provocando esse olhar para a população, dialogando com a população, a necessidade de se cuidar, né? Então, é uma intervenção numa outra intervenção. E aí nós vemos na cidade de São Paulo, no Ibirapuera, as duas estátuas, né? Que tem Pedro Álvares Cabral, de um lado, e do outro, eu não consigo ver que está na máscara, né? Mas é um monumento aos bandeirantes, tá bom? Então, o monumento e também a estátua do Pedro Álvares Cabral com a máscara. Podemos ver outras, mas pode colocar. Nós vemos que as intervenções hoje são muito nessa reivindicação de se cuidar, usar a máscara, porque o momento comporta essa atitude, né? Então, aqui é o monumento às bandeiras, no Ibirapuera, o artista colocou máscara em todos eles para mostrar a necessidade de se cuidar. E aqui vem a proposta, né? O tema, coronavírus e pandemia, que é a atividade que eu quero propor para o ensino médio. E aí nós falamos assim, vamos lá, crie uma intervenção artística digital dentro desse contexto de pandemia, em que o mundo está vivendo hoje. Então, poderá ser uma intervenção em uma foto, ou ainda uma intervenção com apropriação de uma obra de arte, ou melhor ainda, se ele desenhar, ele fizer uma criação dele, né, um grafite mesmo, assim, nem que seja menor, que tem esses grafites colantes, e também uma caricatura, uma charge, como nós vimos aí em português, também poderá ser feito. Uma caricatura, uma charge, um grafite, e utilizar de toda a criatividade, a materialidade, o conceito que vai dar forma ao conteúdo e a obra. Forma ao conteúdo que a gente fala é assim, se eu desenho uma casa, quando eu faço triângulo, quadro, retângulo, eu dou forma e o conteúdo é casa. Então, é isso que eles têm que fazer, com a matéria que eles forem usar, dar conteúdo na forma. Utilizar os meios digitais para provocar esse diálogo com o público, porque essa é a intenção, né? E para a publicação do trabalho também, eu proponho os canais de mídias disponíveis no aplicativo da Palette, do Mural, né?
as redes sociais, as plataformas digitais já utilizadas na escola, WhatsApp, enfim, os meios que a escola propõe para que o professor possa receber. E no caso, eu sei que tem um tutorial do Padlet, que eu ponho aí o endereço, né? E caso eles não consigam fazer ou ter acesso à internet, como eu falei no 9º ano, no 1º também, eles trarão no dia que voltarem às aulas, para que o professor possa avaliá-lo. Essa é a proposta do ensino médio e acredito que... Então, essa é a nossa proposta de diálogo com o contexto da pandemia. Obrigada a todos, espero ter contribuído. Obrigada, Eliana. Obrigada aí por essa aula tão completa de arte, né, desde o conceito, das habilidades específicas aí que estão no currículo de arte dos anos finais do ensino médio, com a proposição de atividades também. Eu gostaria de lembrar vocês que faz parte aí do conjunto dessas formações, dessas pautas de linguagens, um vídeo tutorial feito pelo PCNP Hamilton, que traz o passo a passo de como criar memes, e fica aí como uma proposição de atividades, ou como uma sugestão de atividades que vocês possam elaborar para os seus alunos. Muito obrigada, nós nos vemos na próxima semana. Fiquem bem, fiquem em casa.